Olá, estamos aqui para mais um estudo sobre a divina providência, onde já percebemos que o homem é chamado a confiar inteiramente na providência divina. Certamente você se lembra de que nós já defendemos aqui que Deus sustenta toda a sua criação, realizando a sua vontade por meio deste mecanismo providencial e divino. Assim, o ser humano é convidado, através de uma vida piedosa, a vivenciar as bênçãos da divina providência. Então é necessário confiar inteiramente nesta providência. Já falamos de várias definições acerca da divina providência, que dispõe acerca de como Deus conduz a sua criação em ordem e em perfeição. Bom, hoje nós vamos então entrar no tema da oração, a relação que a divina providência tem com a oração. A oração, que é basilar no cristianismo, é também algo que precisa ser considerado quando estudamos a doutrina da providência. A oração é algo que é inerente à vida cristã. É através da oração que nós percebemos a relação entre o fator físico, que pode ser calculado em equações físicas, mas também o fator espiritual, que não pode ser calculado em equações físicas e não pode ser medido pelo conhecimento humano. Esse fator, chamado fator físico, pode ser medido, porém o fator espiritual da oração não pode ser medido, e é isso que nós vamos entender hoje com a questão ou o tema da divina providência e a oração. Bom, uma pergunta que surge é: como pode Deus atender os pedidos de uma pessoa? Nós temos as orações chamadas orações de intercessão. Essas orações de intercessão também podem ser comparadas mecanicamente com as orações de petição. Todas elas podem pedir alguma coisa para que seja feito através da ação do Senhor. Existem as orações de ação de graças, orações de adoração, porém, são as orações de intercessão e as orações de ação de graça que nós, de petições, que nos chama a atenção para esse estudo. Certas coisas acontecem porque as pessoas oram. E isso fica muito claro em textos como Lucas 18, versículo 7. Ali, o evangelista escreveu acerca de algo que foi pedido e algo que foi feito a partir da divindade. O ser humano pediu e o Senhor atendeu. Isso significa que, no contexto de Lucas 8, principalmente no versículo 7, existem orações que são persistentes e existem orações que são importunas. Ou seja, aquela oração que, de tanto insistir, de tanto clamar, de tanto ser solicitado, há um atendimento da parte de Deus. Eu gostaria de que você pensasse, então, que na doutrina da divina providência existe um Deus que é ativo e há um ser humano que, no seu papel, ele é passivo. E esses dois, Deus e o ser humano, se relacionam através
da oração. A pergunta que nos vem neste momento é: se Deus sabe o que vai acontecer, porque Ele é onisciente, por que as orações são necessárias? Essa é uma pergunta. Uma outra pergunta: Deus muda sua opinião? Deus pode ter a sua opinião mudada em resposta a uma oração? Veja o que diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Vamos ler o versículo de número 22. A Bíblia diz assim: e todas as coisas e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vamos ler também João 15, versículo de número 16. Em João 15, o evangelista escreveu essas palavras do próprio Senhor Jesus, no capítulo 15, versículo 16, que diz assim: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, para que o vosso fruto permaneça, e para que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos dê. Então, esses dois textos parece que nos apresentam um Deus ativo, um Deus atento à oração. A providência de Deus, ela pode ser então pensada como uma atividade de Deus agora. Deus está ativo na eternidade agora. Mas a resposta à oração, ela pode acontecer agora ou pode acontecer em outro momento. A oração e a providência de Deus, elas caminham juntas. Porque a oração, ela envolve uma relação pessoal. A oração envolve a relação pessoal entre aquele que ora e aquele que recebe a oração. E a isso nós chamamos de elemento de previsibilidade. Tem um livro, eu peguei essa frase inclusive dele, deixa eu ver se eu acho aqui, daqui a pouco eu acho e te mostro. Mas nesse livro o autor fala que o elemento de previsibilidade é exatamente a questão em que Deus, em sua divina providência, ao mesmo tempo em que ele decretou, ele também previu, e com base na sua onisciência, é impossível que uma oração escutada por Deus vá de conflito à sua divina providência. Eu achei o livro aqui, está pertinho. Paul Ham, A Providência de Deus. É uma série, são vários livros, e nesse livro ele trata só a questão da providência. Eu não lembro agora qual foi a página que eu li isso, mas ele diz exatamente da previsibilidade de pessoas próximas. E ele vai usar a ilustração de pessoas que se relacionam. É impossível se relacionar sem saber o que o outro gosta, sem saber o que o outro quer. Num casamento, o esposo sabe quais são as preferências da esposa. A esposa também sabe quais são as preferências do esposo. De forma que a isso nós chamamos na teologia de elemento de previsibilidade. Em sua divina providência, nunca uma oração vai entrar em conflito daquilo que Deus, em sua eternidade, em seu poder, ele decretou. Em sua soberania, ele decretou.
Logo, a oração como fator físico é apenas um elemento desse relacionamento. A oração não pode ser calculada, como eu disse no início, em equações físicas. Não podemos calcular e negociar e também barganhar com Deus a partir daquilo que queremos, daquilo que pedimos em nossas orações, buscando um resultado das ações divinas. Eu quero ler uma frase de Agostinho que tem muito a ver com isso que eu estou falando. Agostinho disse assim, as orações são úteis para se obter aqueles favores que ele anteviu que daria àqueles que orassem por esses favores. Quando Agostinho fala dessa forma, ele está defendendo esse elemento de previsibilidade da oração. Repetindo, a oração e a divina providência andam lado a lado e não entram em conflito. Da mesma forma em que a soberania de Deus e a escolha humana andam lado a lado e não entram em conflito. Eu estou dizendo da vontade humana com relação às coisas que não se opõem a Deus. Da mesma forma, a oração e a previdência são juntas, acontecem juntas, num relacionamento com o elemento de previsibilidade que vai guiando as respostas da oração a partir do ser divino que nós adoramos. E aí uma outra pergunta: por que então algumas pessoas fazem orações e essas orações não são respondidas? É porque há ruído no relacionamento. Como no relacionamento entre casal. Não tem um ditado que diz: quando um não quer, dois não brigam. Então, se uma oração não está de acordo com a vontade de Deus, ela será uma oração não respondida. Como nós geralmente falamos, né? Deus responde de 3 formas: sim, não ou espere. A resposta de uma oração é de caráter não natural. A resposta a uma oração é de caráter divino, transcendental, metafísico. Vem do próprio Deus. É o que nós chamamos de milagre. Resposta de oração é um milagre e não está em conflito com a divina providência. Ele decretou e ele tem todas as coisas na palma das suas mãos e ele tem todo o controle. Trata-se então da vontade de Deus e da garantia de que a sua vontade estabelecida na eternidade, ela será cumprida na história, na vida dos teus servos. Por isso, hoje nós percebemos, através desse pequeno vídeo, que a divina providência e a oração, elas andam lado a lado, de mão dadas, uma vez que essas orações, essas intercessões, essas petições estão de acordo com a vontade soberana do Senhor. Que Deus te abençoe.